Oi, meus amores do meu YouTube, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sandra Martins e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês uma experiência que eu tive, uma das experiências que eu tive enquanto eu estava internada após o meu acidente para fazer a cirurgia. Gente, releve minha boca assim, eu falando desse jeito, mas é que já tem uma semana que eu dei uma febre. O tempo aqui na minha cidade estava bem calor mesmo, sabe? Aí do nada, assim, tá aquele calorão, já veio aquele vento e já esfriou. E o meu corpo, tipo, deu um choque térmico. Aí eu tava assim, comecei a querer dar gripe, sabe? O corpo começou a ficar ruim e deu aquele febrão. Daí à noite, na sexta-feira, eu queimei de febre mesmo, de bater o queixo, assim, sabe? O corpo, eu sentia que era gripe, sabe? Aquele corpo de gripe mesmo. Quando foi no sábado de manhã, já amanheci com a boca pura feridinha. E o trem que dói e trem que demora para poder sarar. Eu tentando gravar um vídeo para vocês, mas não conseguia. Ia falar, ficava até babando. Mas eu sempre fui assim. Me dá febre, minha imunidade baixa e estoura feridinha na minha boca. Toda a vida. Mas vai assim mesmo que dá pra vocês entenderem, né? Porque já faz tempo já que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Então vamos lá, gente, pro vídeo de hoje. Bom, no hospital que eu tava, quando eu cheguei em Porto Velho, acho que eu já falei pra vocês no outro vídeo. É um hospital de pronto-socorro. Então lá não me ia fazer a minha cirurgia, que era a cirurgia de coluna. E cirurgia em geral, de quebrados, de perna, do que fosse lá não fazia. Que lá era um hospital só de pronto-socorro. Lá era mais para pessoas que chegavam, atendimento de urgência, assim, sabe? E a gente ficava lá esperando uma vaga para ir para o outro hospital, que é onde que fazia as cirurgias de pessoas ortopédicas. Aí nesse quarto que eu tava, tinha 9 camas e 9 pacientes. E 9 acompanhantes, dava um total de 18 pessoas. E lá, quando eu entrei, depois de uns 3 dias, chegou uma moça lá. Ela era de uma cidade vizinha da capital. Ela era uma moreninha, sabe? Tinha um cabelão grande, preto, assim, bem bonitinha, novinha. E aí, como ela ficou próximo da minha cama, e aí ela começou a contar pra minha irmã como é que foi o acidente dela, e eu naturalmente escutava, né? Aí ela contou que ela era crente da igreja, né? Cantava na igreja, tudo, fazia pregação, e ela tinha desviado. Ela largou o marido, largou o filho, e tinha se bandeado para um lado de um rapaz. E foi pro mundão mesmo. E ela estava muito arrependida, porque o marido dela, ela saiu de casa, né? Foi viver com esse rapaz, e esse rapaz era muito bagunceiro. E eles estavam vindo para a capital para um show que ia ter de um grupinho de música lá. E na hora quando eles estavam vindo, o carro que eles estavam caiu numa ribanceira. E essa menina não morreu por pouco. E aí ela quebrou a coluna também. Só que ela não tinha perdido o movimento das pernas, né? Ela ia precisar fazer uma cirurgia, mas para poder andar, né? Porque a coluna dela tinha quebrado devido ao acidente, mas ela não tinha perdido os movimentos da perna. Ela movia a perna normalmente. Só estava meio fraturada a coluna. E aí ela ficou esperando, né? Tava esperando a cirurgia, assim como eu. Só que o meu caso era totalmente diferente. Eu tinha perdido os movimentos e ela não. E nesse meio tempo que ela foi lá pro quarto, junto com todos nós que estávamos lá, o marido dela, que era o marido de verdade, que ela tinha abandonado, desesperou quando soube que ela sofreu um acidente e ficava lá, no hospital também. Foi pro hospital junto com ela. E esse rapazinho que ela tava morando com ele, sumiu. Ela nem sabe o que aconteceu com ele. Assim, ele não sofreu nada, mas ele sumiu. E aí o marido dela, de verdade, ficou muito desesperado e foi lá pro hospital também. Só que como lá no hospital não podia ficar homens, né, de acompanhante, a mãe dela ficava, e ele durante o dia ficava um pouquinho lá e à tarde ele saía e ficava lá fora, e a mãe dela vinha, entrava e dormia com ela. A mãe dela nesse meio tempo ficava na casa de apoio. Aí
Lá a gente ouve bastante relatos, cada um conta o que aconteceu, né, com ele, tá? Então, de boa, né? Aí ficou lá. Aí, no dia que a gente conseguiu uma vaga pra mim ser transferida pro outro hospital, ela ainda tava lá no hospital no pronto-socorro, internada lá. Aí eu fui transferida, foi eu e minha irmã pro outro hospital, onde que eu já iria fazer a cirurgia, né? E aí, quando eu cheguei nesse quarto, no quarto que eu fiquei, só tinha 2 camas. Era um quarto pequeno. Porque os outros quartos, tudo estava ocupado pelo sexo masculino, né? Porque é uma seção, assim. Lá só tem o corredor dos acidentados. Tem vários corredores. Aí cada caso é numa ala, né? Aí a ala dos acidentados tinha muito homens. Então, nesse outro hospital, que é o hospital de base, onde eu ia fazer cirurgia. E de mulher para fazer cirurgia de ortopédica, só tinha eu. Então, eles me colocaram num quarto que só tinha 2 camas. Quando eu cheguei nesse quarto, só tinha as 2 camas, uma vazia e a outra onde que eu fiquei. Aí eu fiquei lá por mais ou menos uns 2 dias, eles fazendo os exames, ver quando que ia ser minha cirurgia, que a cirurgia cirurgia de coluna só era feita uma por semana. Aí, pensei que não, chega essa moça, ela foi transferida também, porque ela ia vir também fazer cirurgia. Chega a mesma moça que estava lá no hospital do pronto-socorro do João Paulo II comigo. Chegou lá ela, aí quando ela chegou, já não tava mais ela cuidando, não tava a mãe dela cuidando dela, já era o marido dela. Até todo mundo ficava assim, enchendo o saco, por causa que não poderia homem acompanhar, né? Só que aí quando eu ia fazer a minha higiene, minha irmã pedia pra ele saía e eu fazia, porque só tava eu e ela, né? E aí a higiene dela ele mesmo fazia. E aí, gente, quando a gente tá nessa situação, chega nessa situação, a gente fica, não sei, a gente fica sem noção, sem rumo, e a gente fica meio paranoico. Não vou dizer paranoico, mas a gente, sei lá, se a gente tem fé, ela multiplica em 300 milhões de vezes. E eu coloquei na minha cabeça que, nas minhas orações, eu coloquei que quando eu fizesse 1 mês de acidentada, que o médico ia chegar Isso é coisa de doido, né? Mas é a situação. Que o médico ia chegar lá no quarto e ia falar pra mim que eu não ia precisar mais de fazer cirurgia e que eu podia ir pra casa. Que eu não ia precisar de colocar parafuso, não ia mais precisar de fazer cirurgia, que o osso tinha colado. E aquilo, eu me apeguei naquilo, sabe? Gente, aquilo, eu pensava naquilo o dia inteiro. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu li a Bíblia e eu falei, vai dar certo. Em nome de Jesus, eu acredito, eu creio que vai dar certo, vai dar certo. Eu tenho certeza, plena certeza, que no dia 2 de setembro, que meu acidente foi dia 2 de agosto de 2009, que no dia 2 de setembro o médico vai chegar por aquela porta, porque todos os dias, na parte da manhã, ele vinha, passava em todos os quartos para visitar os pacientes, né? Ele vai chegar com uma plaquinha na mão, com os meus exames, e falar, Sandra, você não vai mais precisar de fazer a cirurgia, porque, gente, eu tava cagando de medo da cirurgia. Ó, você imagina, que o doutor tinha explicado para mim. Ia abrir minha coluna, refazer minha coluna de novo, colocar 4 parafusos de um lado, 4 parafusos do outro, 4 parafusos de um lado, 4 parafusos do outro e 2 platinas. Bem ao meio, assim, e parafusar os parafusos na platina, para refazer minha coluna. Para eu poder sentar, né? Porque como tava quebrada, nem sentar eu poderia. Eu tinha que ficar só deitada. Se eu não fizesse essa cirurgia, eu ia ter que ficar só deitada. E eu, sabe, me apegando com Deus de todas as formas, de todas as maneiras, que isso iria acontecer, gente. Mas eu tinha plena certeza, plena convicção que ia acontecer isso daí. Que no dia 2 de setembro o doutor ia chegar e ia falar pra mim que eu não ia precisar mais fazer a cirurgia. Depois de 1 mês deitada, quietinha, meu osso tinha colado. E tá. E foi a moça do lado meu, sabe? Também aguardando a cirurgia de coluna dela.
Aí, gente, quando chegou o tal dia 2 de agosto. Aí no dia 2 de setembro. No dia 1º de setembro, eu dormi e falei, eu tenho certeza que amanhã cedo o doutor vai aparecer por aqui com a minha plaquinha e vai falar, Sandra, você não vai precisar mais fazer a cirurgia. Seu osso colou. E tá, aí o rapaz chegou pra arrumar a gente, né? Porque lá o médico só passa depois que você já tiver banhado. Se você não tiver banhado, ele não passa. Você tem que ter tomado o seu banho, tá cheiroso. Porque se você tiver sujo, não tiver banhado, ele nem entra, sabe? Ele já pergunta pro rapaz que dá banho. O quarto aqui tá todo mundo tomado banho, todo mundo já trocou seus lençóis e tudo. Se eu tô falando, o leito 9, não, ele não passa lá. Ele entra, visita todos, mas aqueles que não tomou banho, que não trocou seus lençóis, ele não entra. Aí ele pegou, e aí ele chegou, como o meu quarto era o primeiro do corredor, que o corredor era enorme, depois que eu sentei, eu vi, gente, some assim, sabe? Você não consegue ver o fim. Aí o meu corredor, quando virava assim, o corredor que já vinha pro corredor dos quebrados, o meu quarto era o primeiro. Aí o rapaz já vinha 4 horas da manhã, tava banho em mim e na menina, né? Na menina quase não precisava, porque o marido dela tava lá, dava, né? Mas 4 horas da manhã ele tava lá já pra poder dar o banho, mas o meu banho mesmo era só de pano, né? Porque eu não sentava, então eu só molhava o pano lá e passava no meu corpo, jogava 1 quilo de talco em mim, perfume, pra poder ficar cheirosa, aí virava de um lado, trocava o lençol assim, aí virava do outro, trocava o lençol. E pra poder ficar arrumadinha pro doutor vir. Aí tá, eu falei, é hoje que o doutor venha, mas eu tinha convicção daquilo, gente. Eu tinha tanta certeza que aquilo iria acontecer comigo, sabe? No dia 2 de setembro. Eu falei, é hoje que o doutor vai chegar, minha coluna vai ter colado. E ele vai falar que eu não vou mais precisar fazer cirurgia. Porque minha cirurgia já tá marcada na quinta-feira, né? Pra quinta-feira daquela semana. Eu tava com muito medo. Aí, o doutor chegou. Lembro como fosse o doutor Maurício. Chegou, foi primeiro no leito dela, porque o leito dela ficava perto da janela, o meu ficava perto da porta. Perto do banheiro, assim, perto da porta. Chegou e foi no leito da menina. Da mesma menina que tava lá, que tinha quebrado a coluna também, que precisava fazer cirurgia e que tinha caído na ribanceira. Virou pra ela, não vou falar o nome dela aqui, virou pra ela e falou, fulana, por incrível que pareça, você não vai mais precisar fazer cirurgia? Não sei o que aconteceu, mas o seu osso da coluna colou no dia 2 de setembro. O seu osso da coluna, e eu escutando tudo aquilo. O seu osso da coluna colou, não sei como, não sei, eu acho que colou. O seu próprio organismo fez o osso da coluna colar. O seu osso da coluna colou, você não vai mais precisar fazer cirurgia, você só vai precisar usar um colete. Por mais ou menos uns 3 meses, aí depois você volta, a gente vai fazer outro raio-x, vai ver como é que tá a sua coluna. Se tiver colado totalmente, você já pode se livrar do colete. Gente do céu. Eu fiquei mas eu comecei a chorar, gritar. Desesperada, gente. Eu peço até perdão pra Deus, mas aquele dia eu blasfemei, sabe? Porque como que pode eu tá pedindo uma coisa pra mim e acontecer pra outra pessoa? Idêntico, gente, até o mesmo dia, o dia certo que eu falei que ia acontecer comigo, aconteceu com ela. Não sei se ela também tava pedindo a mesma coisa, não sei, gente, mas era assim, é uma coisa surreal, é uma coisa que não dá pra acreditar. Aí falou pra ela, sabe, aquilo ele demorou lá na cama dela, sabe, falando. Eu já tava em grito já e chorando. O doutor não entendeu nada porque eu tava chorando. Ele achou até que eu tava chorando de alegria da menina. Não, eu fiquei feliz pela menina, né? Mas não era aquele o motivo de eu estar chorando ali. Ele pensou, nossa, ela tá tão emocionada que a menina vai embora. Aí a menina chegou lá na minha cama, no meu quarto, na minha cama, falou pra ela assim, por que ela tá nervosa assim, falou pra minha irmã. Minha irmã falou, acho que é nervoso de ficar aqui deitada. Aí ele falou, ó, sua cirurgia é quinta-feira, tá? Tá marcado lá, quinta-feira você já vai fazer cirurgia. E saiu da sala. Aí já veio... Daí a menina ficou muito feliz, né? Chorava e tudo. A menina chorando de lá da cama dela, eu chorando da minha cama.
e virou uma choreira danada. Aí, gente, aí passou um pouquinho, a enfermeira já veio, né, com o colete que o doutor tinha passado pra ela. E já foi colocando na coluna dela pra poder ela sentar, né. Aí já colocou na coluna dela assim, aquele colete. Eu tenho até um aqui, sabe, que era pra me usar, né, mas deixa abaixo, né. Aí o doutor, a enfermeira já colocou na coluna dela, e o marido dela já ajudou ela a sentar, mas como eu falei, ela não tinha perdido os movimentos, né? Aí ela já sentou na cama, aí já ficou em pé já, o enfermeiro veio ajudar ela, e eu assistindo tudo aquilo. E o enfermeiro ajudando ela a ficar em pé, aí ela ficou, né? Já ficou um pouquinho meio tonta, porque ela ficou meia tonta, porque fazia muito tempo que ela não ficava em pé, né? E aí já foi ajeitar as coisas dela, né? E eu assistindo aquilo tudo. E aí ela, depois do almoço, ela pegou, já arrumou um táxi para poder levar ela embora. E ela já foi embora. Gente, tem hora que eu fico pensando, a vida, ela é muito engraçada, sabe? Quando ela quer te derrubar, ela te derruba. E pensa a minha cabecinha como que ficou, gente. Eu fiquei desacreditada de tudo. Tudo. Eu desacreditei, sabe? Eu falei, não sei se eu pedi errado, não sei. Só sei que ali foi um trauma meu que eu fiquei. E quinta-feira da mesma semana eu fiz a cirurgia. Não teve jeito. Tive que fazer a cirurgia. Então, gente, a gente para entender, né? Quando a gente pede alguma coisa para Deus, a gente tem que entender que não é a nossa vontade, é a vontade dele. Ele fez a vontade dele, mas com a pessoa que ele quis fazer a vontade, né? Mas tudo bem, graças a Deus deu tudo certo, né? Ocorreu tudo bem com a cirurgia, teve uns pequenos contratempos, mas tudo bem. Eu tinha que passar por isso mesmo, já passei, tô bem aqui, tô de boa. E vamos seguir, é a vida que segue, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva. Ajuda a nossa família a crescer. Desculpa mais uma vez pela boca, gente, porque o trem tá feio aqui. Mas eu sou guerreira. Eu vim aqui e gravei um vídeo pra vocês. Já deixei Semana passada já fiquei triste porque eu deixei vocês sem vídeo. Essa semana eu tenho que gravar. E aí eu tô sempre intercalando os vídeos. Um vídeo eu faço do meu dia a dia, alguma coisa aqui em casa, e outro vídeo eu gosto de conversar. Que conversar é uma coisa que eu gosto. Então, beijo, tchau, fica com Deus. Até o próximo vídeo.